Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Começo com uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Que é um texto sobre o qual nós vamos falar nesta ocasião e que é a palavra de esperança para este nosso encontro. Texto este que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do verso 35 ao 37, e assim diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Percebam que esse texto dá uma ênfase ao amor de Cristo, ou seja, ao amor do Senhor Jesus por nós, pelo homem. Que amor, ou como nós podemos, em pouquíssimas palavras, sintetizar o que significa o amor de Cristo por nós? Bem, primeiramente, quando ele deixou a sua glória e veio ao mundo como homem para se entregar, para sofrer por nós. A pregação das boas novas do seu evangelho durante o seu ministério, a ida à cruz do Calvário, o derramamento do seu sangue, ou seja, prenúncio do derramar do seu Espírito Santo, em seguida a sua morte e ao terceiro dia a sua ressurreição. Este é o significado do amor do Senhor Jesus por nós. Não há um amor que seja minimamente comparável ao amor de Jesus pelo homem. Esse amor já exposto e que está sobre você, sobre mim, que um dia nos alcançou. Agora, diante desse amor do Senhor Jesus por nós, nós podemos perguntar: o que significa ou quais são os efeitos, os resultados do amor do Senhor Jesus pela minha vida, pela minha casa, pela minha família? Tudo começa com o perdão dos pecados, porque através da vida de Jesus, através do seu evangelho, do sangue derramado na cruz, do poder do seu sangue, nós temos perdão dos pecados, libertações, uma nova vida, o Espírito Santo. Passamos a fazer parte de uma igreja como corpo de Cristo, da sua igreja fiel. E quais são os efeitos desse amor, do amor do Senhor Jesus na sua vida hoje? Bem, o Senhor Jesus, pelo seu amor infindo, incomparável, único amor, ele também quer te dar uma nova vida. Uma vida marcada, inclusive, pela esperança em Jesus. Quando esse amor nós o aceitamos, nós cremos nesse amor do Senhor Jesus, nós recebemos então um novo e vivo caminho, agora na presença de Deus, pela fé em Jesus. Voltamos ao texto, como nós lemos no início, carta de Paulo aos Romanos, e Paulo, que escreve essa carta, ele fala da tribulação, da fome, das necessidades. Ele não falou aquilo apenas na teoria, ele viveu todos aqueles percalços e muitos outros. Então, Paulo foi um servo de Deus no passado que passou por angústias, por prisões, maus tratos, incompreensões, injustiças. Tudo isso ele viveu. O detalhe: ele em nada desanimou. Em nada o apóstolo Paulo deixou de reconhecer a supremacia do amor do Senhor Jesus
pela sua vida. Você hoje está passando, talvez, essas grandes angústias, as lutas, os percalços da vida. Saiba que nem por isso o Senhor deixou de te amar. Muitas vezes o homem pode achar que os problemas são tão grandes que Deus se esqueceu dele. Eu vou deixar o caminho, a minha fé está abalada. Não faça isto, porque o Senhor te ama e se você permanecer fiel em tudo, Ele há de lhe abençoar. A propósito, o crente em Jesus, aquele que serve a Deus, ele é provado a todo tempo. Ele passa, dentro de casa, no trabalho, numa sala de aula, no dia a dia. São as doenças que podem vir, os problemas os mais diversos. E muitas vezes é o confronto à sua fé. A sua fé é colocada em xeque, como diz o texto, entregues à morte e ao matador, o texto que nós lemos. Isso todos nós podemos passar e passamos. Agora, nós temos sobre as nossas vidas essa palavra, o amor de Cristo. Então, não se deixe abater, não desista, ao contrário, persevere, sabedor, ciente de que o amor do Senhor Jesus te trouxe até aqui, vai te sustentar e vai te levar à vida eterna com Deus. No fechamento desse texto, dessa passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo fala que em tudo nós somos mais do que vencedores em Jesus, por aquele que nos amou. E isso é muito interessante, porque ele não fala que nós somos vencedores, e já seria o suficiente, mas ele diz mais do que vencedores. Por quê? Aquele que serve ao Senhor, que mesmo com lágrimas, com dificuldades, está todos os dias aos pés do Senhor, a esperança em seu coração é mantida viva pela sua fé, pela comunhão, pela busca, pela oração. Ele vence aqui nesta vida, os problemas vêm, mas ele busca o Senhor e o Senhor dá a vitória, o Senhor abre as portas, o Senhor sempre tem uma palavra de consolo, em tudo ele é vencedor. E ele é ainda mais do que vencedor, porque além das bênçãos nesta vida, ele tem o seu nome lá no livro dos salvos, lá no livro da vida. Então é bênção aqui nesta jornada e é a bênção na vida eterna. Por isso que nós somos mais do que vencedores. Por isso que você deve guardar essa palavra. Em Jesus, eu sou mais do que vencedor. Nada vai me separar do amor de Cristo. Nada que aconteça ou que estiver acontecendo vai me levar a desanimar da minha busca. Não, eu tenho essa esperança e eu vou continuar, eu vou prosseguir na caminhada. E por isso nós vamos orar neste momento. Senhor Deus, nós oramos por todos aqueles que estão passando as tribulações, as angústias, as dificuldades próprias da vida, algumas talvez mais agudas, mais intensas, que o Senhor estenda a mão de misericórdia, de amor, a tua graça seja dispensada e se assim o Senhor abençoe, fortalecendo a fé. Oramos te glorificando em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que o Senhor o abençoe. Fique na paz gloriosa do Senhor Jesus.